Eu já pude sentir a presença de Deus nessa noite, viu? E o Senhor, Ele está aqui. Basta você crer, basta você abrir os seus ouvidos nessa noite para ouvir o que Deus tem para você. Não adianta a gente falar. Às vezes o Espírito Santo, ele quer falar, mas nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir. E a partir do momento que você entrou, aquela porta ali, que você possa esquecer todos os seus problemas. Entregue os seus problemas para Deus. E que aqui dentro você possa só adorá-lo. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Só Ele é Deus, existe só um Deus. E nós cremos no Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele é dono de tudo. Ele é o que controla tudo. Então não preocupa, entrega e confia. Amém? O tema dessa campanha é a justiça de Deus, né? E aí eu falando com Deus, eu falei, Deus, mas toda vez que eu vou ministrar a palavra, o Senhor vem nas coisas que eu estou passando. O Senhor vem no meu processo. Mas o Senhor, Ele quer falar através do nosso processo. E quando a gente está passando um processo, é porque a gente precisa chegar no propósito. E Ele tem um propósito através do nosso processo. Nós devemos entender isso, amém? Às vezes a gente quer ouvir uma coisa e Deus quer falar outra, né? Mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas é nos acrescentar. O Senhor, Ele não nos chamou para viver algo comum. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós estamos aqui para viver o extraordinário de Deus, para viver as promessas do Senhor. Nós somos instrumento na mão dEle. É Ele que faz, é Ele quem capacita. Só que às vezes nós nos perdemos no meio do caminho sem entender o porquê que nós estamos aqui nessa terra. E a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e a gente quer encontrar Deus. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara naquilo que a gente deve fazer aqui. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela é um manual diário para a nossa vida. Aqui está tudo que nós precisamos fazer como servo de Deus nessa terra. E a palavra de Deus, ela é clara para todos nós. Cada um tem uma promessa, mas todos nós temos um chamado, que é levar a palavra do Senhor nessa terra. Então, se você está perdido nessa noite, que você possa encontrar no Senhor e entender o seu chamado nessa terra, para fazer a diferença. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não tem o porquê se perder aqui. E Deus, Ele nos chamou para isso. Cada um tem uma promessa, mas o chamado é o mesmo. E nós precisamos levar a palavra do Senhor em todos os lugares, fazer a diferença. Às vezes nós nos perguntamos e falamos assim, mas Senhor, onde eu vou levar a Tua palavra? A partir do momento que nós colocamos o nosso pé para fora da nossa casa, tem alguém para você evangelizar, para falar de Jesus. E todos precisam ouvir a palavra do Senhor. Nós, como cristãos, nós também precisamos ouvir a palavra do Senhor. Nós temos os nossos dias de angústia. E nós temos que nos ajudar, um ajudando o outro todos os dias. É um levantando a fé do outro todos os dias. Nós temos que ser apoio para o nosso irmão. Não é só lá fora, é dentro da igreja. Se um está caído, eu não posso julgá-lo. Eu preciso levantá-lo. E o que é que nós estamos fazendo nesses últimos dias? Porque nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E por onde eu for, eu vou falar. Não há tempo para brincar de ser crente. Não temos tempo para brincar de servir a Deus. E uma alma que perece, que se a gente teve chance de levar o evangelho e não levou, essa culpa vai cair para nós, no grande dia com o Senhor. Porque nós temos um chamado. Nós fomos escolhidos por Deus para levar o evangelho àqueles que necessitam. O povo está perecendo. O povo está angustiado. O povo está perdido. Gente, esses dias atrás, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O povo perdeu suas casas, perderam famílias. Então, assim, nesse mundo nós somos de passagem. E como que está a sua alma nessa noite? Se acontecer hoje, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como está a sua alma hoje? Enquanto você está preocupado com a sua casa, com o seu carro, com o seu emprego, com amanhã, o que você vai fazer amanhã? E agora? Como que está o seu agora? Aqui, ó,
Tem um coração quebrantado aí? Tem alguém aí que já levou o evangelho hoje para quem precisa? Tem alguém aí que orou para o seu vizinho ou para alguém que necessita hoje? A palavra ela é clara, gente. Buscai o reino dos céus. Em primeiro, buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas é acrescentada. Para que a gente está preocupado com as coisas desse mundo? Nós não devemos preocupar com as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo, nós não somos daqui. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo diferente. Um povo que vai morar no céu. A nossa casa não é aqui. Não estou dizendo que você não pode construir nada aqui. Claro. Deus ele nos dá a condição do melhor dessa terra. Mas a nossa preocupação não tem que estar nisso. E a ansiedade, o medo, a preocupação é que nos impede de chegar próximo a Deus. É a ansiedade, a preocupação e o medo que está fazendo a gente adoecer a todo dia. Todo dia nós estamos doentes. Nós estamos perecendo, gente. E nós precisamos levar alegria, porque Jesus é alegria. Se você não foca nos problemas... Porque se você estiver focado nas coisas desse mundo, você vai ficar triste. Como é que você vai levar Jesus com tristeza, né, pastor? Se a gente prega que Jesus é luz, que Jesus é o caminho, é a vida, é a fonte. Se nós conhecemos tudo isso, como que nós vamos levar a tristeza para as pessoas? E o tema da campanha é justiça de Deus. Ele nos justifica. E não é fácil viver nessa terra, porque nós somos... A gente passa por tribulação, a gente passa por aflição, perseguição o tempo todo. Nós somos perseguidos 24 horas por dia. Seja dentro da nossa casa, seja lá fora, mas nós não podemos lutar contra pessoas. A nossa luta é contra o mal, porque o mal ele quer destruir. E o inferno ele existe. Olhando para os olhos com os olhos espirituais, nós vamos enxergar as coisas diferentes como Deus quer. Que a gente abra os nossos olhos e tenhamos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar a nossa missão aqui nessa terra, para que a gente possa fazer a vontade do Senhor e que a gente não se perca. Porque se a gente não olhar com os olhos espirituais, nós vamos nos perder. Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias muitos vão se perder. E nós não podemos brincar. Nós devemos ter um foco. O nosso foco é Jesus. O nosso alvo é Jesus. É nele que nós devemos focar. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. É Jesus. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Gente, a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne é ruim. Desde que Adão e Eva pecou, nós somos ruins. Não tem ninguém bom aqui, ó. Jesus pagou um preço muito alto para nos salvar, mas a gente tem que vencer a carne, fortalecer o espírito e enfraquecer a carne todos os dias. É uma luta diária, é uma luta constante. Nós estamos aqui nessa terra para guerrear, é para lutar contra o mal. E isso a gente faz todos os dias. E a justiça de Deus na nossa vida é quando a gente olha para o mal que às vezes as pessoas fazem. Porque nós somos muito perseguidos aqui nessa terra. A gente se chateia muito. São coisas que acontecem, que vêm, e a gente fala assim, Senhor, eu não mereço isso. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Jesus está tão difícil. Jesus está tão cansativo. E se a gente começa a olhar o nosso problema, a gente começa a sair do processo para chegar no propósito. E a gente começa a não entender o processo. Porque a gente está focando na dor. E a nossa dor não é maior do que o nosso propósito. Nós não podemos focar na nossa dor, nós não somos vítimas. Não somos. Nós precisamos lutar todo dia. Gente, não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente olha alguém que nos fez mal, aquela pessoa, ela precisa de uma cura. Ela precisa de Jesus. Então, quando nós começamos a olhar com os nossos olhos espirituais e deixa a carne para um lado, aquilo não nos afeta mais. Porque nós vamos ficando forte no Senhor. E a gente começa a lutar contra o mal. E a gente fala, aqui não, mal. Aqui você não entra. Porque as pessoas estão doentes. Às vezes, nós nos encontramos doentes. Diante das percas, eu me adoeci com a perca eu perdi meu irmão. Passei por um luto. E eu queria muito justiça.
E eu estava com meu coração sangrando. E no momento de dor você fica cega se você não tiver Jesus. Mas eu achava que eu tinha. Mas para você ter Jesus de verdade, você precisa ter intimidade com Ele. E a intimidade com Deus, quando você adquire ela, as suas atitudes são diferentes. A sua mente se transforma. E a gente só ganha isso, transformação em oração. Intimidade. Jesus, Ele é nosso Pai. Nós precisamos ser íntimos do Senhor. Seja íntimo dEle nessa noite. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode curar a tua alma, a tua ferida nessa noite. Clama ao Senhor. Entrega a sua vida verdadeiramente para Ele. Confia nele. E tudo Ele vai fazer por você. Você é alma. Se você precisa de ajuda nessa noite, talvez quem está do seu lado não possa te ajudar porque ele não entende ou ela não entende. Mas nós temos um Pai. E nós temos acesso direto a Ele. E é só você clamar a Ele do seu jeito. Não precisa enfeitar as palavras. Senhor, sinceridade. Sabe o que Deus quer? Sinceridade. Que a gente abra o nosso coração para Ele. Que você possa abrir seu coração para o Senhor nessa noite. Se você está passando por alguma injustiça, às vezes nós estamos sendo injustiçados. Às vezes nós estamos passando um problema que ninguém sabe. E aqui dentro está ferido, está machucado. Mas entenda uma coisa, o nosso juiz, o nosso advogado é Jesus. Se você colocar a sua mão, você vai pagar um preço. Porque nós temos um advogado. E não precisa colocar a mão, porque a justiça dessa terra ela é falha. Se a gente for olhar a justiça dessa terra, nós vamos nos decepcionar demais. Ela é falha. Ela nos entristece, porque fala assim, gente, como que um criminoso está solto? E toda hora você vê notícia de justiça falha. E se você alimentar dentro de você o ódio, o rancor, porque o querer justiça é um alimento ruim para a nossa alma. E o inimigo, ele sabe aonde nos tocar. Ele sabe aonde nos ferir, ele sabe aonde nos parar. Então entenda nessa noite, não dê brecha ao inimigo. Se cure. Senhor, o Senhor é o meu advogado. Nada acontece sem a permissão do Senhor. E tem coisa que você vai ser injustiçado para honrar o nome do Senhor. Então entenda. Jesus, ele foi crucificado, ele não tinha pecado. O maior injustiçado dessa terra foi Jesus. Sem nenhum pecado. E ele suportou. E olha que ele poderia falar assim, Pai, eu não aguento mais. Gente, olha o amor de Jesus por nós. Enquanto aquelas pessoas estavam apedrejando Jesus, Jesus falava o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Que nós possamos ter a humildade de Jesus. Que nós possamos perdoar quem nos fere. Que nós possamos perdoar aquelas pessoas que nos machucam. Que nessa noite o Senhor possa nos libertar dessas prisões. Que nós possamos ser livres. Sair desse cativeiro que o inimigo coloca para nos prender. Essas situações que nos fazem desanimar. Então Jesus falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E Jesus poderia falar assim, Pai, me tira disso aqui. Eu não tenho pecado, eu não mereço isso. Se fosse você, o que você faria? Jesus era Deus. Ele tinha um poder na mão de escolha. Se fosse você no lugar de Jesus, você morreria por pessoas que você nem conhece? Por pessoas que estavam ali te apedrejando? Então, não tenta a justiça dessa terra. Que a justiça não venha de nós. Que a justiça ela venha do Senhor. Porque o Senhor ele é perfeito. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que você essa noite possa entender o seu propósito nessa terra. Que o mal não tire o seu foco de Jesus. Que você olhe com os olhos espirituais. E peça discernimento para o Senhor das coisas. Porque nós estamos nos últimos dias nessa terra, irmãos. Não há tempo para a gente perder com coisinha, com picuinha. Muita gente vai ficar por causa de coisinhas. E nós temos a oportunidade. Porque nós somos livres, nós somos libertos. Nós conhecemos a palavra do Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Amém?